Vamos conversar sobre últimas leituras? Oi, gente, aqui é a Lilian e hoje eu vim conversar com vocês sobre os livrinhos que eu li durante o mês de abril. O mês foi bem ok de leituras, assim, não tive nenhum livro que foi ruim, de modo geral, e fiz leituras muito boas, descobri livros 5 estrelas, li fantasia e li romance com cowboy. Comecei o mês lendo Um Tom Mais Escuro de Magia, essa que faz parte da série Tons de Magia, que na verdade é uma trilogia de fantasia da Vi Schwab. Já tive contato com essa escritora lendo Vilão e Vingança, que foram histórias também que eu gostei bastante, e essa série estava no meu radar há muito tempo. Aí, em uma promoção dessas da vida, eu comprei o box, que é maravilhoso, e resolvi dar uma chance, começando agora em abril, a ler essa história. Nesse primeiro livro, a gente vai se ambientar na história, descobrir como é que funciona um pouco desse mundo. Aqui nós temos 4 Londres, a vermelha, a branca, a cinza e a preta. Aqui a gente vai descobrir que cada uma dessas Londres é comandada por seus governantes. E a gente tem uma espécie de viajante que consegue andar por entre essas Londres. Cada uma delas tem requisitos de magia e a Londres preta, ela meio que se destruiu assim, porque a magia dominou tudo e não se tem mais relatos de pessoas de lá. Aqui a gente vai acompanhar o Kel, que é um desses únicos viajantes sobreviventes. Ele faz então aí esses intercâmbios entre as Londres, levando mensagem dos governantes para apaziguar ali a relação entre os governantes, os impérios e tudo mais. Aqui vai ser bem introdutório, a gente vai começar a conhecer como é que funciona essa magia de sangue, quais são as regras, os poderes, o que esses viajantes podem ou não fazer, se existe só um, se existe mais de um, entender um pouco como funciona a magia em cada uma das Londres de forma separada. E foi um livro, assim, realmente bem introdutório. Eu marquei bastante coisa que foram explicando a história nesse primeiro livro, e eu fui, assim, realmente anotando que era para eu não esquecer o que eles estavam falando. A gente também vai conhecer aqui uma ladra, que é a Lila. A Lila, ela vai ser uma das personagens principais dessa história também, e ela vai roubar o Kel. E aí que eles começam a ter esse relacionamento entre os dois e que a história vai se desenvolvendo. Realmente esse livro foi um começo, mas eu gostei muito. Já deu pra sentir que essa vai ser uma história muito rica e eu tô ansiosa também pra ler os outros 2 volumes. Os outros 2 são maiores, mas eu pretendo dar continuidade agora durante o mês de abril. Mas essa história já me deixou assim com o radar, uma pulguinha atrás da orelha, porque eu sei que vai ser uma história muito boa que eu vou ter pela frente, mas eu quero pegar ela quando eu tiver com tempo pra eu entender, porque eu sinto que a gente precisa ler com bastante atenção. Além de ser uma fantasia, é uma fantasia com várias Londres, você às vezes se perde, porque você tem que estar bem ligada pra entender o que eles estão falando. Mas é isso, gostei e dei 4 estrelas. Comenta aqui se você já leu essa série, o que é que você acha sobre ela. Aí eu comecei a pegar uma outra fantasia, só que eu senti que eu tava lendo ela aos pouquinhos e eu precisava de alguma coisa que me puxasse pra leitura, que fizesse meu ritmo voltar, porque tava muito lento. E aí eu resolvi pegar o quê? Um romance de cowboy. E eu li Sem Defeitos, da Elsie Silver. Nessa série a gente vai acompanhar os irmãos da família Eaton. São livros realmente que focam nessa questão do relacionamento amoroso entre os protagonistas e eles são bem quentes. São livros, assim, envolventes, com romance quente, que você se envolve do começo ao fim e lê numa tacada só. Eles são ótimos para tirar você da ressaca literária, porque você começa a ler e quando vê você já tá devorando. Nesse primeiro livro a gente vai conhecer o Hattie. Ele é um peão que ganha vida montando bois em torneios, assim, em rodeios, na verdade. Ele é o garotinho ali, o rostinho bonito dos cowboys. E ele vai se envolver em algumas polêmicas por motivos muito bestas. Só que aí os assessores dele vão tentar conter danos e colocam a Summer, que é filha do assessor dele, assim, pra tomar conta dele até finalizar a última temporada de rodeios, até ver se ele consegue o cinturão. E eles começam a se envolver.
A gente vai ter aqui, além desse romance desenfreado entre os dois protagonistas, um pano de fundo dos dois lados, né? Porque o Hatch é aquele irmão mais novo ali, que muita gente não entende o que ele faz, porque ele monta em touros, porque é um esporte muito perigoso, porque ele já ganhou outras 2 vezes o cinturão e ele ainda continua fazendo isso. Então a gente vai entender um pouco dessa construção familiar dele e por que ele faz o que faz. E com a Summer também. Ela tem um relacionamento muito bom com o pai, mas com a irmã e a madrasta não é bem assim. Ela também teve um relacionamento um pouco tóxico, um pouco errado quando ela era mais nova, e isso ainda tem sequelas pra ela, e a gente vai ver esses dois protagonistas se envolvendo amorosamente e se descobrindo também e se entendendo como pessoas adultas que são. Já no segundo livro a gente vai conhecer a história do irmão mais velho dessa família Eaton, que é o Cade. Cade já tem um filho, ele já é um adulto de mais de 30 anos, tem um filho que é o Luke e cuida dessa criança sozinha, além de assumir os deveres e as responsabilidades de cuidar do rancho da família, das terras da família, que é algo que ele gosta muito, mas que a gente vai entendendo que ele precisou também assumir essa responsabilidade de irmão mais velho e de ser também um pilar ali da família depois que a mãe deles morre. E a gente vai vendo como esse homem turrão foi se calejando na vida com o passar do tempo. E como isso ganhou um grau ainda maior quando ele virou pai, porque além de tudo, ele é pai solo, ele cuida do Luke sozinho e as coisas vão mudar quando a Willa chega na história. Willa é a melhor amiga da Summer do primeiro livro. Ela vai entrar para essa história para cuidar do Luke como babá durante um período de férias dele da escola, porque a ex-babá dele não pode ficar. Não é bem um trabalho, porque ela vai mais para ajudar um amigo em comum. E aí eles começam a se envolver. Aqui a gente vai ter um romance mais maduro do que no primeiro livro, porque o Cade em si é uma pessoa mais madura. E a gente vai ver como eles vão se desenrolar. Eu achei esse segundo livro mais quente do que o primeiro, mas eu achei as questões mais bem trabalhadas. Eu gostei mais do segundo volume do que do primeiro. O primeiro eu dei 3,5 e o segundo eu dei 4 estrelas, se eu não me engano. Uma coisa que eu senti falta foi de ter um desenvolvimento maior da Willa no final da história, mas de modo geral eu gostei muito e a série me envolveu muito, assim. Eu terminei o livro querendo botar um chapéu na cabeça e cantar alô galera de cowboy, alô galera de peão, porque eu fiquei muito envolvida do começo ao final e eu li os 2 livros numa sentada. Em menos de uma semana eu li as 2 histórias e foi muito boa. Eu vou continuar acompanhando os volumes quando eles forem sendo publicados, porque a gente já sabe que vai ter outros volumes lá fora, já tem alguns outros publicados. E eu tô também interessada em conhecer a história dos outros irmãos e dos ali amigos, os parentes da família que a gente vê que vão tomando destaque durante a história. E também já sabe que eles vão ter um protagonismo ali e vão ganhar um livro pra si. E aí, finalizando o mês, eu li o Perfeito, A Casa do Macerulho. Essa aqui foi a leitura coletiva do Clube do Lírios do mês de abril, que é o meu clube de leitura. Eu já comecei com uma expectativa muito alta, porque eu tinha visto a Tami, do Resenha dos Sonhos, comentar há muito tempo sobre essa história, e desde então eu fiquei com muita vontade de ler. E assim, não sei se vocês conseguem ver, mas tem trocentas marcações, porque esse livro foi 5 estrelas, e ele tomou meu coração do começo ao final. Eu classifiquei esse livro aqui como um livro de cabeceira, porque eu achei ele muito bom para ser lido aos poucos, para você ir absorvendo um pouquinho da história por dia, ler um pouquinho antes de dormir, acalentar o coração com a história desses personagens. E falando em personagens, aqui a gente vai conhecer o Linus Becker. Linus é um assistente social que trabalha no D1, departamento encarregado da juventude mágica. Então ele é responsável por ir nos orfanatos que abriga essas crianças que têm alguma coisa fantástica nelas e saber se elas estão sendo bem cuidadas, bem alimentadas, se as condições do local são adequadas para receber essas crianças, e caso não, ele notifica ao D1 para que medidas protetivas sejam tomadas. Mas ele fica só nessa parte, assim, realmente
muito prática da questão de ir lá, avaliar, voltar, fazer o seu relatório, entregar o seu trabalho. É muito mecânico, na verdade, né? Esse trabalho que ele faz, e ele mantém esse distanciamento. Ele vai, faz o trabalho que ele é encarregado, volta e acabou. Ele não se envolve, não procura saber como as crianças estão depois que ele faz essa visita. Até que ele vai ser mandado para o orfanato que fica em Marcias. Esse orfanato, ele está no nível 4 de confidencialidade e ninguém ouviu falar desse orfanato, ninguém sabe o que ele vai encontrar lá, e ele fica muito com o pé atrás de entender por que é que ele foi mandado pra avaliar esse orfanato que ninguém conhece, ninguém sabe o que é que tem lá. A gente vai ver essa aventura do Linus quebrando as barreiras e os preceitos que ele tinha nesses 40 anos de vida, porque a gente vai acompanhar um personagem aqui mais velho, lidando com crianças mágicas, diferentes assim entre si. Tem um personagem aqui que é muito icônico, que é o Lucy, que é o filho do diabo, mas ele é apenas uma criança de 6 anos, que ama assustar as pessoas fingindo ser mal, fingindo que vai devorar o Linus, que vai aprontar com ele, mas ele é apenas uma criança de 6 anos. E eu gostei muito, assim, do livro, do começo até o final. Eu achei umas partes, uns capítulos um pouco grandes, mas como eu falei, esse pra mim era o livro perfeito, assim, pra ser um livro de cabeceira, pra você ler um pouco por dia, que foi o que eu fui fazendo. Eu fui lendo os capítulos aos poucos, me envolvendo com a história, conhecendo esses personagens. As crianças aqui, elas são icônicas. A gente tem a Thalia, que é uma gnoma. A gente tem uma personagem que ela é meio descrita como se fosse uma fada. Tem um personagem que ninguém sabe o que ele é, mas todo mundo identifica como se ele fosse parente de uma água-viva. Tem o próprio Lúcifer, né? Que, assim, é um acontecimento à parte. E no final também a gente tem um romancinho, assim, muito... que acontece nos mínimos detalhes com o Linus e um outro personagem aqui do livro. E eu fiquei encantada do começo ao fim. Tem muitas reflexões sobre o que é casa, sobre o que é família, sobre o que é lar, sobre você construir a sua própria família com as pessoas que lhe fazem bem e a quem você quer bem. Então foi um livro que mexeu muito comigo. E se eu fosse mãe, se eu tivesse filho, que fosse criança, adolescente, seria aquele tipo de história que eu leria um pouquinho por dia antes dele dormir. E serve pra criança, serve pra adolescente, serve pra adulto, porque é uma história mágica. E é um dos subgêneros que mais tem me deixado feliz em ler, que é a cozy fantasy. Eu tô amando subgênero da fantasia. Eu li outro nesse estilo, que foi A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes, que foi um favorito meu do ano passado. Também li Cafés e Lendas, que eu achei um amorzinho, assim, pra ler também em um dia chuvoso, com um cafezinho. Apaixonar pela leitura, se envolver, ser aquele acalento. Essa história me deixou muito, muito, muito feliz. E eu amei ter finalmente conhecido esses personagens. E essas foram as minhas leituras do mês de abril. E 4 historinhas, assim, um pouco diferentes, né? Teve de tudo um pouco. Teve romance com cowboy, teve uma fantasia. Uma cozy fantasy que ganhou 5 estrelas e entra aí para um dos meus favoritos desse ano. Comenta aqui se você já leu alguma dessas histórias, como foi seu mês de abril, o que é que você leu por aí. Vou adorar saber um pouquinho também de como foi esse seu mês de leituras pra gente conversar aqui nos comentários. Deixa seu curtir nesse vídeo, seu comentário e eu te espero no próximo vídeo aqui no canal. Um beijão e até a próxima!